Shalom, meus amados irmãos de todo o Brasil. Shalom, Adonai. Shalom. Bendito seja o santo nome do Senhor. Eu vou ler aqui a palavra de Deus, que é o mais importante de tudo. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, no seu versículo 17, está escrito assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Vamos estar em Cristo Jesus para a gente ser cada dia melhor. Não é isso? Eu gostaria de falar, meus irmãos, aqui sobre o encontro de jovem da mensagem. É JM. Quem foi que criou o EJM aqui no Brasil? Quem foi que teve a ideia? Quem foi que teve essa ideia aqui no Brasil para fazer o chamado encontro de jovem com Cristo? Porque não deveria ser encontro de jovem com Cristo, porque o encontro de jovem com Cristo está aí acontecendo. Deveria ser, ou seja, encontro de Jesus com os jovens. Mas vamos lá. É JM. Quem foi que teve essa ideia? Quem foi que teve essa ideia em 2013 de ter o encontro de jovem da mensagem com Cristo? Foi o pastor Alberi Bueno, esse cidadão aqui. Ele foi quem criou aí o encontro de jovem com Cristo, que tudo que vem para falar da palavra de Deus é bem-vindo. Tudo que vem para falar da palavra de Deus é bom. O diabo não está vomitando seus dados aí no mundo? Todo dia na televisão você só escuta desgraça, é crime, desgraça, crime. Então, para falar da palavra de Deus, tudo é bem-vindo. A Bíblia diz, olha, retenha tudo, escute tudo, retenha o bem. O que você achar que não está bom, você deixa de lado, mas siga adiante. Então, o pastor Alberi Bueno, ele que teve essa ideia de criar o encontro de jovem com Cristo da mensagem. Isso foi crescendo, isso foi crescendo de uma maneira grande. Isso foi tomando corpo. Como foi que o pastor Alberi Bueno teve essa ideia? Segundo um irmão me falou, o irmão da mensagem me falou, que o pastor Alberi Bueno teve uma visão ou teve um sonho e algo falou no coração dele para que ele criasse o encontro, né? Fizesse esses encontros de jovem da mensagem. Ele começou, ele colocou em prática aquilo que ele diz que Deus falou com ele e mandou que ele começasse a fazer esse encontro. Segundo o irmão que me falou, que ouviu isso aí do pastor Alberi Bueno, que Deus tinha mandado ele fazer isso aí. E ele implementou no ano de 2013, lá em Porto Alegre, começou lá em Porto Alegre o primeiro encontro de jovem com Cristo, o EJM, Jovem da Mensagem. E aí, isso foi se avolumando, isso foi crescendo, tomando corpo, tomando forma, porque eu quero dizer para você, quando Deus mandou Noé fazer a arca, Deus escolheu Noé e a Noé Deus deu a forma como fazer a arca, as medidas, o comprimento, a largura, a altura, como ele iria fazer. Deus deu a Noé toda a metragem para a construção da arca. Ora, se Deus deu ao pastor Alberi Bueno para que ele criasse aqui o encontro de jovem da mensagem com Cristo, então ele é o anfitrião. Deus escolheu ele para fazer. Não foi o pastor Weber, não foi o pastor César Augusto, não foi o pastor Febrônio, não foi o pastor Edivan Pisoni, não foi nenhum homem desse que Deus escolheu. Deus escolheu
Alberi Bueno, é você que vai dar início a esse movimento no Brasil. Pois bem, o Alberi Bueno colocou isso em prática e foi muito bom no ano 2013, foi um encontro muito grande, um encontro maravilhoso, fizeram passeata com jovens aí nas avenidas de Porto Alegre e a coisa estava muito bem, porque Deus, segundo o pastor Alberi Bueno, Deus tinha falado com ele para fazer. E o tempo foi passando, mas o que aconteceu? Eu não sei o que aconteceu. Adulteraram a coisa. A coisa que era original aqui, agora está adulterada. O que aconteceu? Que tiraram aí o anfitrião, que é o pastor Alberi Bueno, e tiraram ele da frente agora. O que foi que aconteceu? Tiraram ele. Escantearam ele. Teve um encontro lá em Chapecó, o ano passado, eu não me lembro, que o Alberi Bueno não foi nem convidado e foi para lá. Chegou lá, não tinha nem cadeira para sentar ali no púlpito. Nem uma cadeira para ele sentar. Lá em Chapecó, deixaram, colocaram ele. Não, você se senta em qualquer lugar. Ele foi com a esposa lá para o porão. É isso que fizeram com o pastor Alberi Bueno. Então hoje o que acontece? Destituíram o Alberi Bueno como coisa que o encontro de jovens fosse de uma instituição, fosse de uma pessoa, fosse comandado pelo homem. Não, Deus levantou, segundo eu estou falando aqui, mediante as informações que eu recebi. Segundo o irmão me passou, que Deus tinha falado com Alberi Bueno para fazer, e ele fez. A princípio o negócio foi muito bom, muito bonito, mas depois o que aconteceu? Dentro da mensagem a gente sabe que é uma máfia danada. Existe um sistema diabólico dentro da mensagem. É um sistema, eu estou falando aqui, é de um sistema diabólico. Eu estou falando das pessoas. Eu estou falando do sistema diabólico que fez com que uma organização de pastores, homens dentro da mensagem que tiveram projeções nacionais, tiveram uma projeção nacional muito grande, os holofotes em cima deles são pregadores renomados, homens que enricaram dentro da mensagem. E esses homens prepararam a cama de gato para o Alberi Bueno. Levaram o Alberi Bueno para o cheiro do queijo, né? Para o cheiro do queijo. Deram uma rasteira no Alberi Bueno. Essa máfia religiosa, esse sistema religioso, passaram a perna no Alberi Bueno, tiraram o EJM das mãos de Alberi Bueno e agora vão escolher um dono do encontro. Vão escolher um dono, um chefão para administrar os encontros de jovens com Cristo da mensagem pelo Brasil afora. Aí você vê que fizeram agora no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro fizeram, hoje é 19 de janeiro, até o dia do meu aniversário, viu? Que Deus abençoe vocês a todos aí. E eu agradeço por estar me acompanhando aí pelo YouTube. Hoje é 19 de janeiro, dia do meu aniversário. Baixando a ripa mesmo no inferno. Então, o que acontece? Tiraram o Alberi de tempo. Tiraram ele, passaram a perna dele, fizeram um encontro no Rio de Janeiro, agora, dia 18, ontem. 18 de janeiro, foi o encerramento do Rio de Janeiro. Mas você vai ver que não tem a mesma essência. Ah, mas estava lotado e os jovens estavam animados. Sim, foram para um piquenique. Foram para um encontro normal. Com seus entretenimentos. Cadê o avivamento? Eu quero perguntar a vocês aí do Rio de Janeiro, aos pastores que participaram desse encontro de jovens no Rio de Janeiro, que encerrou-se no dia 18 de janeiro de 2026. E o avivamento, cadê? Qual foi o avivamento que houve? Não teve. Não teve, porque tem um dono agora.
que fizeram até, eu acho que uma homenagem ao pastor Weber, né? Esse homem de Deus, né? E tá tudo muito certo, foi muito bom. Mas eu estou falando, é na essência do encontro. Onde está o avivamento aí no Rio de Janeiro, desse encontro de jovem com Cristo? Onde teve o avivamento? Você não vê. Você vê os louvores, os entretenimentos, mas você não vê avivamento. Mas por que não há? E não haverá mais. Não adianta não enxugar o sol com a peneira. Por que não há avivamento? Porque a coisa original, onde começou, a coisa original, ela foi adulterada. Adulteraram isso aí. Não era para ter tirado o anfitrião, não era para ter tirado o Alberi Bueno de frente do encontro de jovem. Porque se ele diz que Deus falou com ele para criar o encontro, então ele teria que dar continuidade. Como Noé construiu a arca. Aí botaram outro Noé aí na arca. Não vai dar certo. Não vai. Pode fazer encontro aqui em João Pessoa, aqui no tabernáculo de César Augusto, pode fazer em Chapecó, lá no tabernáculo de Febrônio, pode fazer lá no Paraná, no tabernáculo de Adivan Pisoni, pode fazer em qualquer lugar do Brasil. Não vai ter mais a coisa original. Por quê? Porque adulteraram. O encontro está adulterado. Mas pastor Josemar, adulterado em que sentido? Adulterado da coisa original. Como começou? Quem era o anfitrião? Não era o Alberi Bueno? Não era o Alberi? Então teria que dar continuidade com ele. Mas hoje deram uma rasteira no pastor Alberi Bueno, deixaram, escantearam ele, ele foi humilhado pelo sistema. Humilhado pelos mesmos pastores que batia nas costas dele, que elogiava ele, que exaltava ele. E aí esses pastores traíram ele. Deram uma rasteira nele. Hein? Levaram ele para o cheiro do queijo. Por quê? O que aconteceu? Então o que aconteceu? Levaram ele lá para o cheiro do queijo. Mataram, tentaram matar o Alberi Bueno com a morte espiritual, levando ele a uma depressão, levando ele a estar desanimado na fé. Tudo isso aconteceu com o cara. Mas de onde partiu isso? De pastores de dentro da própria mensagem, dizendo que crê na palavra de Deus, dizendo que crê na mensagem, no mensageiro de Deus, o irmão Branco, e aí fizeram o quê? Traíram miseravelmente o pastor Alberi Bueno. Traíram ele. A ponto nem no Rio de Janeiro aí ele ter sido convidado para ir. E outra coisa, o que é que esses pastores estão fazendo? Com essa máfia religiosa que eles estão. Com esse esquema, com esse sistema diabólico que está na frente de tudo isso aí. O que é que eles estão fazendo? Eles já foi logo ameaça. Olha, não vai lá para Alberi Bueno, não quero a conversa com ele, não quero nada com ele. Os encontros agora ele não vai participar mais e nenhum jovem vai participar em nada que Alberi Bueno tiver. Mas vem cá, o que foi que o Alberi Bueno fez de tão grave? Para vocês escantear ele. Aconteceu o quê? Eu preciso saber. Precisa se saber. Então o que está acontecendo é isso. O que está acontecendo é isso. Acabaram com o cara, tentaram derrubar o cara. Agora, pela graça de Deus, aos poucos ele está se erguendo. Qual é meu conselho? Para Alberi Bueno. Me escute aí que eu vou falar. Vou falar que aqui não tem homem aqui na face da terra. Não existe pastor dentro da mensagem para calar essa boca aqui não. Não, porque eu não estou comprometido com esse sistema de vocês, não. Eu não tenho compromisso com esse sistema diabólico que vocês estão aí, não. Tudo aí é um sistema caído. E vou em qualquer igreja desse sistema que me convidar. Mas vou mesmo, sem medo. E nenhum dos senhores vai tapar minha boca, não. O que é que você tem que fazer, Alberi Bueno?
que é que você tem que fazer? Você muda a sigla. Você muda a sigla. Antes era EJM, Encontro de Jovem da Mensagem, com quem ninguém sabe. E deveria ter com Cristo. Então você muda a sigla. ECCJM, Encontro de Cristo com Jovem da Mensagem. Não é Encontro de Jovem com Cristo. Muda a sigla. É Encontro de Cristo com Jovem da Mensagem. Você cria uma nova sigla e faz o encontro em Porto Alegre. Dá um reset aí. Reinicia tudo de novo. Começa tudo do zero de novo. Agora comece firme. Porque a coisa é diferente agora. Você já sabe quem são os traidores da mensagem? Você não já sabe quem foi que te traiu? Você não já sabe quem passou a perna de você? Até membro da tua igreja tentaram tirar. Um irmão me falou que teve um casal que foi iludido. Mas uma mulher deixou até o marido para ir congregar numa igreja lá do Paraná. Uma irmã deixou para ir congregar com a igreja lá no Paraná. E daí a coisa lá não deu certo e a irmã agora está sem o marido e sem a igreja lá do Paraná. Então são essas coisas que existem dentro da mensagem e eu já venho denunciando isso há muito tempo. Eles são assim mesmo. Isso é questão de espírito. Quando você não está no sistema deles, porque você tem que rezar na cartilha do sistema. Você tem que rezar na cartilha do César Augusto, você tem que rezar na cartilha do Febrônio, você tem que rezar na cartilha do Edivar Pisoni e tantos outros aí. Você tem que rezar na cartilha deles e tem que fazer da maneira que eles quiserem. Porque eles são o dono da igreja, eles são os papas da igreja. Então, pelo poder econômico que tem, pode dar rasteiro em todo mundo aí, e o que acontece é isso aí. Quando o jovem no Rio de Janeiro, pode dizer, foi uma bênção, foi uma bênção, foi uma multidão. Onde é que estava o avivamento? Me responda aí vocês do Rio de Janeiro, pastor velho, filho de velho, qualquer um dos velhos aí, me responde, cadê o avivamento? Onde é que estava, que eu não vi? Hein? Contra fatos não há argumento, não adianta. Isso é mais um encontro de piquenique, pode fazer um turismo no Rio de Janeiro e nada mais. O encontro tem que voltar para a coisa original, onde começou. Como começou? Não é da maneira que vocês estão querendo fazer, não. Vocês vão quebrar a cara. E eu dou um conselho ao Beri Bueno, comece tudo de novo. Mas começa com uma nova sigla, porque nesse sistema aí, você não vai ter vez, você já foi escanteado. E é isso que eles fazem. Eles fazem uma campanha contra a igreja da pessoa lá. É que eu já saí desse sistema há 10 anos e eu conheço isso aí como funciona. Eu conheço todo esse sistema como funciona. Não adianta vocês querer jogar conversa para mim, não, que eu conheço as obras dos senhores. Eu conheço a maneira como vocês agem. O formato que vocês fazem para acabar espiritualmente com a pessoa, como tentaram fazer comigo aqui em João Pessoa. Mas Deus disse, está pensando o quê? Não é assim não, doutor. Eu levantei essa aí, foi para falar minha palavra com autoridade e com poder. E quebraram a cara. Daí, tudo que vem pregando há 10 anos aí, vocês estão vendo aí dentro da mensagem, como é que está a situação espiritual dentro da mensagem. É muita covardia, é muita traição, é muito adultério, é muita fornicação, é muita pouca vergonha, é o que existe aí. Mas Deus está mudando tudo. Esse ano será o ano do evangelismo. Vai haver um verdadeiro avivamento no meio das ovelhas, no meio desse povo de Deus, as águias verdadeiras de Deus. Então, pastor Beri Bueno, levante a cabeça, siga adiante e vamos embora. Amém.